Olá, família de Deus! Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus alcance a todos de uma forma rica e abundante. Eu sou Glebe de Andrade e mais uma vez eu estou passando por aqui para compartilhar uma palavra do coração de Deus para o coração de todos vocês. Eu quero hoje falar sobre uma palavra de vida, uma palavra que vai trazer restauração, transformação para você que está disposto a ouvir a verdade. Está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Enquanto você não for exposto à verdade e não aceitar a verdade, você vai continuar sendo escravo. Escravo espiritualmente do mal, escravo da depressão, da tristeza, da angústia. Escravo de si mesmo. Você precisa de libertação e a libertação vem por meio da verdade. E hoje eu quero falar algo muito importante sobre o que tem mantido pessoas no cativeiro, no sofrimento, na dor, no desespero. Já já eu vou entrar nesse assunto. Antes eu quero mais uma vez reiterar o meu convite para você ser membro do nosso canal. Se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho, dê o seu joinha e, por favor, compartilhe o máximo o nosso vídeo, tá bom? Você vai estar sendo um instrumento de Deus para que a palavra da salvação chegue aos quatro cantos desse mundo. Deus quer te usar para ser testemunha viva da salvação e das bênçãos que Ele nos oferece em Jesus Cristo. Eu já volto com a palavra de hoje. Querido, querida, irmão, irmã, amigo, amiga. Jesus disse que nos últimos tempos surgiriam muitos falsos profetas. Pessoas que, movidas pela ganância, pela ambição, pelo egoísmo, fariam de nós negócio. Pessoas como aqueles vendilhões da porta do templo, que estavam ali na porta do templo comercializando a fé, comercializando o sacrifício que o povo anualmente tinha que fazer. Sabe, hoje não é diferente. Nós temos vários falsos profetas por aí, ensinando doutrinas de demônios, ensinando doutrinas que, na verdade, têm como objetivo principal te afastar da salvação. São pessoas que falam com fala mansa e falam, na verdade, aquilo que você quer ouvir, aquilo que agrada aos teus ouvidos, mas não falam para você a verdade. E somente a verdade pode te libertar. Por exemplo, Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. E se você insistir em viver uma vida de pecado, você vai estar caminhando a largos passos para a morte. E morte aqui, leia-se, todo tipo de sofrimento, porque morte é um ministério do mal, um ministério do diabo. A morte é o ministério de Satanás. Ele é quem mata, rouba e destrói. E o salário do pecado é a morte, é a opressão, é a atuação do maligno na vida do homem. Como se libertar da morte, do inferno, da condenação? Se arrependendo do pecado, deixando a iniquidade, largando a vida torta, se apegando a Jesus Cristo e se tornando um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Aqui em Isaías 59, veja como é grave a questão do pecado. Está escrito assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, nem o seu ouvido surdo para poder ouvir. Contudo, as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados têm escondido a face de vós. Assim ele não vos ouvirá. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. O salário do pecado é a morte. O pecado, ele nos separa de Deus, impede
as nossas orações de chegarem ao Senhor Deus. Ele continua com o braço estendido, com os ouvidos abertos, mas os nossos pecados e iniquidades nos separam de Deus. E esses falsos profetas que andam por aí não te estimulam ao arrependimento, não te estimulam a largar a vida torta. Tudo que eles querem é falar palavras de autoajuda para você, de incentivo. Mesmo sabendo que o salário do pecado é a morte, eles não te chamam a atenção para uma conversão sincera, para que você deixe aquilo que é torto. O amargo nunca vai ser doce. Sabe, o torto nunca vai ser direito. Não adianta você enganar você mesmo com falsos discursos de autoajuda. Está escrito: arrependei-vos e convertei-vos para que chegue a vós tempo de refrigério. O salário do pecado foi no passado, é no presente, será no futuro a morte. A morte é a destruição completa do homem. A morte é a atuação de Satanás. A morte é o inferno que está por vir após desencarnarmos, deixarmos este corpo. Então está na hora de despertarmos e largarmos o pecado. E isso é possível quando nós chegamos a Jesus e reconhecemos a nossa condição de pecadores e confessamos a Ele os nossos erros, as nossas iniquidades e nos arrependemos e nos convertemos a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e passamos a segui-lo e a servi-lo. Desta forma, querido, querida, Ele, Jesus Cristo, nos perdoa, nos purifica. Ele, Jesus Cristo, nos justifica. Ele, Jesus Cristo, nos dá o dom da vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, de graça, você não precisa pagar, você não precisa fazer voto, você não precisa pagar. O dom gratuito que Deus dá é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então desperte hoje para esta realidade. Eu me lembro que o paralítico de Cafarnaum estava tão debilitado que ele não conseguia por si só se chegar a Jesus. Ele teve que arrumar 4 amigos para levá-lo até a presença de Jesus Cristo. Chegando lá, a casa onde Jesus se encontrava estava lotada. E eles, no afã de verem Jesus, de colocarem o paralítico na presença de Jesus, de chamarem a atenção de Jesus, eles subiram o telhado, destelharam a casa e desceram o paralítico amarrado na cama até a presença do Senhor Jesus. Ao vê-lo, Jesus disse: Filho, perdoados são os teus pecados. Ora, o texto não fala que ele foi lá pedir perdão de pecados, mas Jesus foi na raiz do problema. O salário do pecado é a morte. Era o pecado que estava dando legitimidade para o mal-estar na vida daquele homem. Era o pecado que era uma porta aberta para o mal entrar na vida daquele homem e deixá-lo naquele estado deplorável. Quando Jesus disse: Filho, perdoados são os teus pecados, Jesus foi na raiz do problema. Os hipócritas, os fariseus que estavam ali, os religiosos, começaram a criticar Jesus por esta palavra que ele liberou sobre o paralítico. E Jesus disse: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, qual é mais fácil dizer? Perdoados são os teus pecados ou levanta, toma a tua cama? Então, ele disse ao paralítico: levanta, toma a tua cama e anda. E imediatamente o homem ficou sarado. Por quê? Porque primeiro Jesus removeu a causa do sofrimento daquele homem, o pecado. Jesus removeu a parede de separação que existia entre aquele homem e Deus. E quando a parede é quebrada, a luz divina entra e a luz divina dissipa as trevas. Quando a parede é quebrada, a oração é ouvida, o clamor é respondido e o socorro de Deus se faz presente. Meu irmão, minha irmã, hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureça o coração. Largue aquilo que está torto, confesse e deixe, e você vai alcançar da parte de Deus misericórdia. O dom gratuito que Deus quer te dar é a vida eterna por Cristo Jesus. Não insista em viver plantando no pecado, porque o salário do pecado é a morte. Sabe, tem pessoas que vão querer te agradar,
querer dizer aquilo que é doce aos seus ouvidos, mas essas pessoas não são suas verdadeiras amigas. Amigo de verdade é aquele que fala a verdade para você e não te deixa ser iludido para que você não vá para um abismo pior. Então hoje desperte desse sono, levante-se, largue o pecado, lave-se do sangue de Jesus. Ah, Gleibe de Andrade, eu não consigo deixar esse erro, essa prática, essa vida torta. Jesus consegue te consertar. Como ele transformou água em vinho, ele vai transformar você. Você só tem que ser sincero com ele, abrir o seu coração, confessar ele os seus pecados, as suas iniquidades, seus erros, e você vai receber dele, como o paralítico recebeu, o perdão dos pecados e a libertação daquilo que está te deixando entrevado, amarrado, paralisado, doente, fracassado e derrotado. Filho, Deus quer falar com você hoje, diretamente a você. Jesus quer te dizer, filho, perdoados são os teus pecados. Se chegue a ele, abra o seu coração, confesse e deixe, e receba a misericórdia de Deus que está em Jesus Cristo. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça essa palavra. Meu irmão, minha irmã, antes de me despedir, eu quero insistir com você que ainda não me segue aqui no nosso canal. Faça a sua inscrição no nosso canal, seja membro do nosso canal. Ative o sininho para que você seja sempre notificado a cada postagem nova. E, por favor, dê o seu like e compartilhe esse vídeo o máximo possível. Seja um instrumento de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor Deus levante o seu rosto e te dê a paz. Até o nosso próximo encontro.